continuidade à nossa manhã, né? Chegamos aí já no finalzinho da nossa manhã, e eu gostaria de convidar agora, né, para contribuir aqui conosco, Dr. Otávio Cabral Marques, para o encerramento desse módulo 1, né, para falar um pouquinho para a gente sobre a espiritualidade no ambiente universitário, né, e contribuir aí, dando, né, sequência a esses temas que levantam tantas dúvidas, questionamentos. Doutora Otávio, fique à vontade, com você agora. Obrigado, doutora Luciana. Renata, perdão. Tá me escutando bem? Perfeito. Ai, que bom. Então, quero agradecer imensamente, parabenizar a todos os organizadores desse evento por colocar um assunto tão importante na atualidade para estarmos discutindo aqui juntos. E agradecer a pessoa do Sérgio, do Guilherme, e passar aqui para o nosso tema, onde discutiremos um pouco sobre o desenvolvimento da ciência da espiritualidade e no âmbito científico e acadêmico. Eu fiquei muito feliz porque o Everton me antecedeu, né? Então eu sou um grande admirador e tenho a honra de ser parceiro do Everton, do Guilherme, de outros pesquisadores que estão trabalhando nessa área. E muitas das perguntas que fizeram também, eu acho que foram motivadores aí para o que a gente vai discutir agora. Então é importante a gente lembrar, eu não vou me aprofundar aqui, mas vou passar rapidamente, né, en passant, para nós podermos lembrar que, na atualidade, temos a teoria do materialismo muito vigente ainda, por alguns cientistas que se declaram abertamente materialistas, mas que essa ideia não vem desde a Revolução Científica apenas do século XVII. Até quando a ciência não existia na época antiga, em eras antigas, quando os filósofos da Índia, da Grécia, falavam sobre o materialismo, sobre o atomismo, reduzindo a vida, a matéria, na Roma Antiga também, nós vemos que o materialismo foi uma teoria que andou lado a lado com ideias espiritualistas. Quando vemos que Platão, Sócrates e tantos outros filósofos paralelo a esses aí que eu cito, como Charvaca, Leucípto, Demócrito, Lucrécio e tantos outros, nós vemos que a teoria do materialismo e do espiritualismo, ou seja, a ideia de que a vida se resume à matéria, ou que a vida transcende a matéria, integrando matéria e espírito, vem desde eras prísticas da humanidade, e isso foi evoluindo ao longo da Idade Média também, né? Quando nós vemos que o materialismo perdeu força no Ocidente, porém o espiritualismo tóxico e doentio que levou a matar o pensamento humano através do dogmatismo, paralelamente a isso, induziu também o desenvolvimento do espiritualismo moderno, que nós vamos conversar um pouco mais para frente, onde vários filósofos, vários pensadores começaram a partir do século XVII, quando o Iluminismo, Revolução Francesa, estavam efervescentes no nosso planeta e trazendo novos ares, quando o homem então decide, através do antropocentrismo, trocar o teocentrismo para uma visão onde o racionalismo é o caminho mais seguro para a construção do conhecimento, até chegarmos no materialismo contemporâneo, e vamos falar, o que nós vamos abordar hoje, o espiritualismo, a espiritualidade contemporânea também. Importante lembrarmos que no mundo nós estamos com uma crise muito grande. A teoria materialista que resume o ser humano aquilo que nós vemos, né, materialmente, e muito do que a gente vive, o que a gente sente, o que influencia a nossa vida, exatamente são coisas que a gente não vê. Everton falou muito bem, o amor, as emoções. Ninguém viu o Wi-Fi passando por aí. Se você que está assistindo ao nosso congresso, esse congresso maravilhoso, ninguém viu. A maioria do que nos permeia e norteia a nossa vida, nós sequer vimos. E aqui, nós vemos agora, na atualidade, com o avanço da ciência, muita evolução, muito mais qualidade de vida do ponto de vista material,
aumento da longevidade, mais conforto, melhor tratamento das doenças, mais avanço das vacinas, dos antibióticos. Isso é fantástico. É uma aquisição extraordinária da nossa ciência contemporânea, mas do ponto de vista psíquico, nós estamos sofrendo uma crise muito grande mental, que tem levado a humanidade inteira a se preocupar com o cuidado com a saúde mental. Nós vemos no Brasil, por exemplo, a evolução da NR1, que tem levado as empresas, as universidades a colocarem o cuidado com a saúde mental no âmbito profissional e no mundo inteiro, como caminhos de desesperança, de falta de perspectiva, de sentido, tem pululado no planeta diversas desordens, transtornos mentais, desde depressão, esquizofrenia e tantos outros tantos outros transtornos mentais têm surgido no nosso planeta. E como encontrar novos caminhos para nós superarmos esses transtornos? Vejam que esses transtornos não têm excluído idades. Pessoas da mais tenra idade aos mais idosos são acometidos por esses transtornos mentais. Vejam que jovens, por exemplo, no mundo inteiro, eles têm sido acometidos pelos mais diversos transtornos. Depressão, bipolar, ansiedade. Nós somos, no Brasil, é assustador, o país mais ansioso do nosso planeta, né? Então, nós temos jovens perdendo sentido, jovens acometendo atrocidades contra a própria vida, e vemos Estados Unidos, Brasil e todos os países do mundo, quando entramos no Our World in Data, os mais diversos assustadores índices de suicídio que tem sido cometido no nosso planeta pela falta de sentido e pela falta de propósito de muitos indivíduos. Vocês podem ver no gráfico que está aí apresentado. Então, como nós vivemos, apesar do materialismo, do ateísmo ter atraído diversas pessoas pela racionalidade importantíssima que o estudo da matéria nos traz, não tem dado conta de resolver esses problemas que acometem a humanidade. Me permitam só um segundo aqui, um minutinho para eu tirar meu telefone. Perdão. Então, não dando conta de tratar os transtornos mentais com a visão materialista, onde a alma, a visão espiritual, que sempre permeou a humanidade paralela ao materialismo, os vários cientistas do mundo inteiro, das mais diversas renomadas universidades, dos maiores jornais do mundo, têm nos convidado a estudar a espiritualidade para o avanço e para o melhoramento da população global. Ou seja, nós temos 85% da humanidade, né, que relata como religiosa ou espiritualista, inclusive ateístas que se relatam espiritualistas sem religião. Então é fundamental. E nós, como o Everton já abordou bem, nós temos que saber que estudar a espiritualidade não Travou aí, não? Ou está aparecendo? Não, passa de novo para mim ver aqui. Voltou, Carlos. Ok. Voltou? Acho que voltou, né? Tá me escutando bem? Tô te ouvindo. Ótimo, eu vi que estava travada a nossa tela. Então, é fundamental nós criarmos bases para estudar a espiritualidade, começando pela sua definição, que Everton já trouxe bem aí, mas que eu gostaria de rapidamente trazer esse trabalho, onde uma revisão sistemática publicada na Frontiers in Psychology nos revelou que a espiritualidade como conexão com 8 dimensões. Ela revisou cerca de 161 diferentes definições de espiritualidade que temos até a atualidade, e todas elas levando seja a conexão com o divino, com a comunidade, com a natureza, com as artes, com a vida após a morte, com seres espirituais, com o sagrado. E eu gostaria de destacar aqui a importância da conexão com o self,
Porque nesse contexto quase que infinito, né, infinito de diferentes dimensões, é importante nós sabermos que como levar a caminhos seguros de paz, de propósito, de valores, de bem-estar, de desenvolvimento pessoal e de apoio coletivo e individual. O self, segundo a ciência psicológica e algumas visões, como a visão de Carl Gustav Jung, por exemplo, a psicologia analítica, nos mostra que o processo de individuação, que é esse processo de autoencontro, pode nos levar a estados de consciência elevadíssimo. São estados de consciência quando você passa a se conectar com sua essência, não só com aquilo que você admira em você, mas também com seu lado que a psicologia chama de sombra, né? Suas raivas, suas emoções, suas dores, suas angústias, todos os problemas que existem psicológicos. Não sei se parece estar travando aí. O slide, passa ele de novo para a gente ver. Voltou? Tá passando. E vocês estão me escutando? Que para mim parece... Tá passando bem, normal. Né? Eu vou continuar, cara, se por acaso você vê aí que travou, você me avisa, tá bom? Combinado. Tá bom. Então, esses estados de desenvolvimento do indivíduo, do acolhimento, da autocompaixão, do amor, leva poderosamente ao nosso desenvolvimento pessoal e relações cada vez mais saudáveis entre as pessoas. Mas é importante nós vermos que o bem-estar, né, o otimismo, a força diante dos desafios da vida, que todos nós passamos aqui durante a experiência carnal, ela tem sido relatada, tem sido estudada, tem sido investigada nos mais diferentes jornais, na Nature, no grupo de Frontiers e tantos outros jornais, só para ilustrar aqui para vocês. Mas é importante termos em mente que a espiritualidade, como qualquer outra área da ciência, ou como qualquer outra faculdade mental ou física, se você vai no supermercado e vê, por exemplo, laranja, você tem que chegar no supermercado e saber distinguir as laranjas boas, as doces, as ácidas e as podres. Né? Na espiritualidade, é importante nós sabermos que, com o avanço da espiritualidade, sempre houveram pessoas que exploraram a espiritualidade, charlatões, pessoas que usaram o conceito de espiritualidade e da religiosidade, como vimos na Idade Média, para enganar as pessoas. Isso acontece nos mais diversos âmbitos, também no âmbito acadêmico, onde a espiritualidade pode, infelizmente, manipulada toxicamente para desconectar as pessoas delas mesmas, para culpá-las quando elas sentem raiva, angústia, insegurança, taxá-las. E é importante, aí vem a psicologia nos ajudando muito, para conectar o indivíduo consigo mesmo, entender suas próprias dores e se desenvolver espiritualmente. E daí, nesse mesmo âmbito, é importante vermos que isso é uma distorção daquilo que verdadeiramente falamos que é a espiritualidade. Então, o que é que tem acontecido? Né? É fundamental, para sabermos distinguir o joio do trigo, que nós lembremos, eu vou passar rapidamente, desde o conceito de QI, para as inteligências múltiplas, a inteligência emocional, com Daniel Goleman, para mais recentemente, Dana Zohar e Ian Marshall trazerem o conceito de inteligência espiritual, o QS, um coeficiente de inteligência espiritual. Ao passo que a inteligência, o QI, que é fundamental todos desenvolvermos para sabermos aquilo que a gente pensa da forma mais saudável possível e compreendermos e melhorarmos o mundo à nossa volta e o nosso mundo. É importante termos inteligência para lidar com as nossas emoções e lidar com aquilo que realmente somos, que somos seres espirituais conectados a uma estrutura corpórea. Então aqui, e como Everton nos falou bem, a inteligência espiritual tem se mostrado na academia como um fator de desenvolvimento integral do indivíduo. Ou seja, a capacidade acadêmica de se desenvolver, ela sinergiza com o desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual do indivíduo. Ou seja, é como se fôssemos um tripé, né? Nós precisamos
de cada uma dessas estruturas para nos desenvolvermos integralmente. E os estudos como esse aqui que está na nossa tela mostra que essa inter-relação, o desenvolvimento integral do ser humano, o investimento desde a infância até a mais avançada senilitude da nossa vida, ela é fundamental para o desenvolvimento do ser humano integral. Os estudos mostram que existe justamente uma predição favorável, né, ao nosso desenvolvimento e habilidades acadêmicas quando a espiritualidade vai permeando esse ambiente. Quando nós vimos também nos mais diversos ambientes de trabalho, seja acadêmico ou não acadêmico, a espiritualidade desenvolve uma série de desejos que todos nós temos de atingir objetivos, comprometimento, crescimento pessoal, emocional, resiliência, otimismo, tudo que nós queremos dos nossos alunos, tudo que nós queremos de nós, professores, cientistas, profissionais. Então, a espiritualidade tem sido, na atualidade, estudada, investigada, promovida nos mais diversos ambientes acadêmicos. Então, nesse momento da nossa conversa aqui hoje, eu gostaria de passar para uma fase onde, agora no século XX, vários estudos acadêmicos mostram que está nascendo uma ciência da espiritualidade, uma epistemologia a partir de uma crise social e acadêmica que tem questionado o materialismo, como sempre aconteceu na história da humanidade. Vamos ver que, do período filosófico que falamos no começo da nossa apresentação, e passarmos rapidamente para um período protocientífico para mostrar como a ciência da espiritualidade tem se estabelecido no âmbito acadêmico e universitário. Então, no período que a ciência, a epistemologia denomina de protocientífico, vários jornais foram surgindo de espiritualistas que, incomodados com a visão reducionista da vida ou com a visão espiritualista dogmática, tentaram construir jornais como A Luz da Verdade, o espiritualismo, o The Spiritual Scientist, temos diversos outros como The Religion Philosophical Journal, na França, o Jornal de Estudos Psicológicos, temos o Banner Light também nos Estados Unidos, e vemos na figura do grande Alfred Russel Wallace, que foi, junto com Darwin, né, contemporâneo do Darwin, criador da teoria da seleção natural, ele já falava, ele era um grande espiritualista na academia, no âmbito universitário, e ele dizia, está publicado aí nesse jornal do Grupo da Cell, da Current Biology, para quem perguntou dos estudos de biologia, a gente vai entrar em alguns aspectos nesse sentido, vemos que ele já dizia naquela época que existe uma complementariedade entre a evolução espiritual do indivíduo, do planeta, e a evolução biológica, que elas se complementam, que é fundamental nós trabalharmos integrando essas informações. E também a filosofia e a própria ciência vão sofrer se não tivermos olhando o ser humano como um todo. Não só Alfred Russel Wallace, né, que trabalhou no âmbito biológico, mas também biológico da evolução. Emanuel Swedenborg, esse sueco, ele já falava no século XVIII, XVII, ele que foi um grande pioneiro da neuroanatomia, ele procurava estudar vidas em outros planetas, a existência de vida após a morte. Ele traz estudos da função do córtex cerebral, mas também veio investigar a espiritualidade como uma das forças naturais, não como dogmatismo, não como religião, né? E sim como uma força natural. A espiritualidade como algo próprio da natureza, né? Imanente à natureza. Então, como disse Spinoza, por exemplo, na filosofia. E aqui, William Crookes, na Inglaterra, procurou estudar médios na Europa, nos Estados Unidos, procurou estudar o fenômeno espiritual da materialização e tantas manifestações, num período onde a espiritualidade não estava ainda sistematizada como ciência, e como ainda está se sistematizando na atualidade, construindo sua epistemologia e suas conexões com diversas áreas da ciência, o que é fundamental, essa interdisciplinaridade. Então, porque a espiritualidade não pode ser tratada como uma ciência isolada, ela precisa permear as diversas ciências
pelo enriquecimento e pela característica, como a psicologia é, de dar força a diversas áreas da nossa vida. Então, na atualidade, quando entramos aqui nesse avanço da ciência, num período que já começamos a chamar, um período de nascimento da ciência e da espiritualidade, jornais como The Lancet, Nature, New England, JAMA, Science, todos eles, sabendo dessa força para o bem-estar psíquico e emocional e para um mundo melhor, né, que nós estamos agora, infelizmente, mais uma vez, sempre com tantas guerras, com tantos conflitos e transtornos mentais, os grandes jornais, grandes cientistas e universidades do mundo têm percebido a importância aos desconectar a espiritualidade da religião no sentido de estudá-la como fenômeno da natureza e não como fenômeno dogmático e religioso. Vários benefícios têm sido observados. E aqui é importante, nesse trabalho que eu estou trabalhando junto com o Everton e o Guilherme Brockton, esses dois grandes pesquisadores da espiritualidade, da ciência pioneira, da Rede D'Or, nós temos visto que, quando comparado com campos como Systems Biology, epigenética, microbioma, nós vemos que a espiritualidade ainda não tem tantos artigos, não é uma ciência tão madura como outras ciências, né, mais avançadas, que começaram a sistematizar e desenvolver sua epistemologia há mais tempo, que se fundamentam mais em aspectos materiais. Mas quando comparados a espiritualidade com psicodélicos, com estudos de organoides cerebrais, psiconeuroimunologia, biologia quântica, campos que estão nascendo aí também, paralelamente, a espiritualidade aqui tem sido altamente investigada. Mais de 30 mil artigos são encontrados, agora quase 30 mil, perdão, são encontrados no PubMed, onde são depositados os artigos científicos que avançam o conhecimento das ciências biomédicas. Então, vocês podem observar essa evolução. E esse ponto de inflexão se dá a partir dos anos 2000. E assim, áreas como medicina, psicologia, neurociência, imunologia, cardiologia, saúde mental, saúde pública, AIDS, né? Avanço da senilitude, nós vemos que as mais diversas áreas, a partir do ano 2000, têm tido um crescente interesse. É impressionante como antes nós víamos uma rejeição veemente, e eu acho que isso era muito importante para o estabelecimento do avanço da ciência, mas com as limitações e demandas sociais que temos visto nessas diferentes áreas, o avanço da espiritualidade no meio acadêmico se faz fundamental para o desenvolvimento da saúde mental e do bem-estar dos indivíduos e coletivo. Então, aqui, esse trabalho envolve uma revisão sistemática dos estudos da espiritualidade nas mais diversas áreas, e nós seguimos todo o fluxo do Prisma, né, que conhecemos. O trabalho está sendo registrado agora na Próspero, e nós estamos finalizando as últimas imagens para redigir e submeter o artigo. Ele passou por passo a passo de identificação, de screening, de elegibilidade e de critérios de inclusão, do que nós estudaríamos para mostrar, para poder entender o contexto atual, o status quo da nossa sociedade com relação ao estudo da espiritualidade, e focamos em experiências de quase morte, experiências de saída do corpo, de mediunidade, de estudos de reencarnação, para podermos selecionar os estudos, seja no PubMed, ou seja na APA, né, no repositório da American Psychological Association, para entender em que estado, ou onde que nós estamos chegando com o estudo da ciência da espiritualidade. E temos visto que tem um termo em alemão de epistemologia chamado Zeitgeister, que significa, em português, espírito do tempo. E os dados nos sugerem que nós estamos em um momento onde o ambiente está favorável, terreno antes pedregoso e infértil e hostil à espiritualidade. O mundo inteiro tem visto um terreno agora muito mais propício e adubado pelos avanços da ciência e pela observação desses fenômenos. Os mais diversos locais do mundo, as mais diversas universidades do mundo, instituições, têm publicado artigos na área da ciência da espiritualidade. Principalmente os Estados Unidos, o país com maior número de estudos,
mais de 1.000, quase 2.000 estudos sobre as mais diversas experiências não ordinárias, né, da consciência, que vão além do corpo físico, mas também Brasil e tantos outros países do mundo têm estudado esses fenômenos, e vocês podem ver nesse mapa mundi das investigações sobre essas experiências. E não são só artigos científicos, né? E são capítulos de livros, revisões, dissertações, teses as mais diversas nas universidades, comentários, case report. Eu acho muito interessante um caso onde o indivíduo de saída do corpo durante uma crise na UTI, ele usava uma prótese dentária e a enfermeira tirou para entubá-lo, e quando ele voltou do estado de coma que ele viveu, ninguém sabia, a enfermeira não estava mais no hospital, isso está relatado no case report, e ele disse, olha, quando o meu corpo estava parado, eu percebi, eu vi, foi levado para tal sala no hospital, foi tal enfermeira, está em tal gaveta, eu acompanhei muito. Tem vários filmes que relatam isso, né, também, vocês podem ver diversos que existem aí, desde Ghost, eu lembro da minha adolescência, Ghost, e tantos outros, e se fosse verdade, né? Tem tantos filmes interessantes, e a ciência tem explorado isso, e esse rapaz, esse homem, quando voltou, relatou, e quem entrar na internet, no YouTube, não só na academia, no mundo científico, vão ver que pululam, né? Abundam diversos trabalhos e relatos de pessoas que passam por experiências transformadoras da espiritualidade. A palavra que mais vemos pop-up, mais desenvolvimento aí com relação à espiritualidade, que aparece no mundo acadêmico, dentre as mais diversas, é consciência. E não poderia ser diferente, porque ao passo que a teoria materialista nos fala de uma consciência que é fruto e resultado do quimismo cerebral ou da matéria, e quando o cérebro se extingue com a morte e para de funcionar, a consciência também se extingue. Essas diversas experiências de saída do corpo, de quase morte, nos mostram que a consciência ela sobrevive após a morte. São indícios fortíssimos. E aqui está um mapa de palavras para ver a palavra consciência. Ela se correlaciona com diversas outras palavras, desde memória, cura, saúde, teorias, dissociações, perspectivas, tantas palavras associadas à consciência, ao estudo desses fenômenos espirituais, e aqui só um heatmap para mostrar ela correlacionada num contexto mais relacional aqui das outras experiências. E vejam, a experiência de quase morte, para quem não é familiarizado, é uma experiência onde o indivíduo entra em parada cardiorrespiratória, por exemplo, e ele é definido como a morte de sua vitalidade, e ele passa a sair do corpo físico. Várias perspectivas neurocientíficas têm sido estudadas. Eu vou mostrar algumas para vocês, mas os indivíduos que passam pelas experiências de quase morte, e aí sonho de todos nós cientistas publicarmos no The Lancet, por exemplo, né, o Nature, e quando a gente consegue isso, dá uma felicidade enorme, fruto de tanto trabalho que a gente tem, e vemos que nesses estudos, por exemplo, esse aconteceu na Holanda, os indivíduos passam a ter mais compaixão, menos medo da morte, mais atitude pró-social, né? Mais interesse pela vida, mais sentido, tudo aquilo que é definido de espiritualidade. Independente de religião, eles voltam entendendo que a espiritualidade faz parte das leis naturais. E aqui vemos, eu fiquei encantado quando eu vi essa imagem onde essa mulher, ao entrar ilustrativa, eles mostram exatamente o que acontece no estado de saída do corpo. Essa consciência continua a sobreviver no mundo espiritual ainda muito a ser estudado. Várias características têm sido investigadas. Por exemplo, aqui para vocês verem estudos relacionados à região temporoparietal do cérebro. Mostra que alterações nas concentrações de oxigênio, alterações como neurotransmissor, de secreção de neurotransmissores, eu vou mostrar aqui para vocês também, são relacionadas com fenômenos de saídas do corpo e têm sido altamente investigadas. Modelos como o modelo experimental da ketamina mostra que a experiência da quarta de morte pode ser induzida quando você coloca um indivíduo em anestesia, e
neurotransmissores, como o glutamato, por exemplo, né, que a quitamina bloqueia o receptor NMDA, né, que é o receptor do glutamato, esse derivado de estrutura aminoácida, ele é capaz, ao ser bloqueada a sua sinalização, os indivíduos passam a ter experiências, então, de quase morte, que pelos materialistas podem ser interpretadas das mais diversas formas, porém, esses relatos se fundam não só na expansão da consciência, mas estudos biológicos, conforme alguém nos perguntou tão bem, têm fundamentado a experiência de quase morte, a saída do corpo, em fenômenos biológicos evolutivos filogenéticos, né? Nos mais diversos reinos da natureza. A experiência de quase morte entra como uma proteção. Imagina se a gente, num estado de parada cardíaca, ou no acidente de carro, em algo muito grave, você ficasse consciente. É muito comum os indivíduos, pacientes, quando sobrevivem a um acidente de carro, de avião, eles relatarem depois, não lembrarem do que aconteceu, ou lembrarem através de uma experiência de quase morte. Isso é uma proteção que a nossa própria biologia nos leva para nós não acompanharmos a degradação ou desfacelar do nosso próprio corpo. Então, a experiência de quase morte, só para deixar como referência aí também, ele tem sido estudado evolutivamente. Os animais entram em tanatose. É aquela parada. Eu fui na praia com meus filhos esses dias e quando eu vi, tinha um cachorro bem grande e tinha uma lagartixa do lado parada e o cachorro comendo, pegando lixo e ela não saía, ela entrou em tanatose. Isso é um fenômeno protetivo, porque o animal acaba se livrando de situações muito perigosas no estado de choque. E segundo o professor Bruce Greyson, americano, ele nos fala que as experiências de quase morte são as provas mais persuasivas e evidências da sobrevivência, da consciência após a morte do nosso corpo. E aqui, como o Everton já nos introduziu no início da palestra fantástica que ele nos deu, a medicina mente e corpo, que considera a consciência como parte dos processos curativos, tem se beneficiado sobremaneira do entendimento do que é a consciência, da compreensão que a consciência não se resume apenas ao funcionamento do cérebro, mas ela transcende a esse funcionamento. Então, áreas muito importantes, só para mostrar a vocês fortes referências sobre a medicina da mente e do corpo, tem embasado e fundamentado a ciência da espiritualidade nas suas mais diversas correlações com outras ciências. E aqui, chegando ao final da nossa fala, é fundamental compreendermos que, como já perguntaram, grandes perguntas que nos fizeram, eu fiquei muito encantado com os participantes, com o nível das perguntas elevadíssimas, é importante nós trazermos a espiritualidade para uma área de redes, entender a espiritualidade sistemicamente, suas diversas implicações nas relações sociais, no entendimento das doenças, na promoção da saúde física, na saúde mental e também no nosso metabolismo, conforme tem sido desenvolvido estudos de meditação, de yoga e de tantos outros aspectos promotores da nossa saúde física através da medicina mente e corpo. Então, como conclusão, gostaria de deixar essa imagem no artigo que estamos desenvolvendo atualmente, uma revisão de escopo, sobre a visão integrativa da vida, onde ciência se complementa nos seus âmbitos materiais e no seu âmbito espiritual. Não existe exclusão entre o que a gente estuda e nem ameaça para os estudos da materialidade, nós desenvolvemos a espiritualidade num âmbito mais científico. Muito pelo contrário. A partir do momento que a compreensão da matéria, das experiências materiais, que promovem a nossa saúde física e que precisam ser valorizados, a medicina alopática e tantos outros avanços da nossa ciência, que estudou esse universo composto pelos átomos, é importante também avançarmos com o estudo da espiritualidade e colocar a espiritualidade no universo onde genoma, transcriptoma, exposoma, que é tudo que a gente está exposto, metaboloma e diversas camadas da nossa vida, a espiritualidade, ela permeia e interage com esse universo, modulando a nossa vida, ajudando-nos a ter propósito, sentido e conectar
conectarmos conosco mesmo, com nossa essência, com a promoção da saúde e com as nossas relações sociais. Então, é uma rede, é isso que a gente precisa compreender. A espiritualidade faz uma parte de uma rede. E vários relatos de necessidades de avanço nessa área. Eu espero que quem esteja nos assistindo possa, como muitas pessoas têm se inspirado nesses estudos, promover a saúde da espiritualidade. Temos muitos trabalhos a serem feitos, muitos avanços científicos a serem desenvolvidos. É uma ciência nascente, né? Precisamos levar isso para a prática de forma científica, racional e acadêmica. E o que é que se vê? Por exemplo, vários relatos de necessidade de treinamento, necessidade de interação dessas linguagens, para desatrelar isso do dogmatismo, necessidade de compreender os limites, né? Má compreensão de que a espiritualidade para alguns não é importante, não é impactante. Então é fundamental. E os pacientes dizem que querem ser ouvidos escutados quanto à sua espiritualidade, querem ser entendidos como pessoas, seres humanos integrais. Ninguém quer ir para uma consulta médica, passar o médico nem olhar para sua cara e depois deixar você passar um remédio que nem sempre promove a saúde, mas muitas vezes tem efeito iatrogênico, né? Porque o indivíduo não é olhado como um todo. Então, é fundamental nós compreendermos o sofrimento humano que temos vivido na humanidade e criar meios para isso. E grandes universidades, como Harvard, por exemplo, entendendo essa necessidade, né? Todos nós sabemos a importância da Harvard para o mundo, para a ciência, para a academia. A Universidade de Harvard criou um programa de evolução espiritual. A Universidade de Washington, programa de Stanford, programa de intervenção espiritual, né? E a Universidade da Virgínia tem criado também departamentos, divisões de estudos da percepção. E tudo isso em acordo, em harmonia com a necessidade laica de respeitar as diversas religiões, as diversas pessoas que também não têm religiões, para que entremos em harmonia e a espiritualidade seja um sinergizador do bem-estar humano. E aqui, para isso, nós temos trabalhado aqui no Brasil também, criamos um programa, uma especialização Lato Sensu, aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, onde saúde mental integrativa tem sido estudado como ciência e espiritualidade. E, por fim, aqui com meus grandes amigos e irmãos do coração, Guilherme Brockton, Everton de Oliveira, eles têm feito um trabalho, nós temos aí trabalhado intensamente com o pessoal da CCM, com o pessoal a quem eu agradeço imensamente pelo apoio, e o Instituto DOR de pesquisa, que abraçou essa causa e nos deu a oportunidade. A turma estourou de pessoas, tem lista de espera já de mais de 100 pessoas, e isso para um mundo acadêmico, para uma pós-graduação de 1 ano e meio, é muita coisa, e a gente tem visto pessoas profissionais incríveis. Eu agradeço imensamente a toda a minha equipe do laboratório que trabalha intensamente conosco, meus filhos aqui, junto com a equipe do laboratório, num trabalho, no momento de descontração, num desses congressos. E aqui é o nosso laboratório de psiconeuroimunologia, em homenagem à Celi Lab. Eu deixo meu muito obrigado a todos, meu agradecimento à FAPESP, à UFRN, à USP, onde eu sou, a USP, a UFRN, onde eu oriento como pesquisador, né, como acadêmico, e a FAPESP, a CAPES, o CNPq, pelo apoio, pelo patrocínio das nossas pesquisas que nós temos desenvolvido. E muito obrigado, né, a todos aí que estão nos assistindo, e a gente fica aberto para perguntas e discussão aí nesse congresso maravilhoso. Perfeito, doutor Otávio. Já temos aqui perguntas, né, porque realmente é uma temática que deixa todo mundo sempre, né, com muito interesse, né, por ser, como vocês pontuaram muito bem, né, algo que a gente precisa saber mais, né, entender mais e como essas áreas se conectam, né, e nada melhor do que um congresso para a gente estar falando sobre isso. Então, vou passar aqui para a primeira pergunta do Herberson Pereira Bastos. O mundo espiritual governa o mundo material?
Você acha que existe uma lógica que esse mundo tem a ver com o irreal? Excelente. Tem muita lógica, Everton. A lógica da subjetividade, da vivência da espiritualidade, ela se entrelaça com o mundo material. Ou seja, não existe como vou assim ressuscitar as palavras de Alfred Wallace. É fundamental essa integração. Existe um sinergismo, como a matéria influencia a nossa psique, entendido como mente, espírito, né? Nós essa visão espiritual também influencia a nossa matéria. Eu tenho estudado no laboratório redes psiconeuroimunológicas, e nós temos visto que em condições da mesma forma que as condições psíquicas, como a depressão e os transtornos mentais da mente, dessa mente que sobrevive à morte corporal, ela influencia o nosso corpo, ela tem biomarcadores importantes, assim, potenciais biomarcadores em investigação para desenvolvimento de testes laboratoriais para transtornos mentais. Da mesma forma, quando o indivíduo é diagnosticado com um problema físico, de natureza física, eles também têm tendência maior a desenvolvimento de distúrbios psicológicos. Então, existe uma complementariedade. Eu não diria algo mais importante que o outro. O pensamento é sempre integrar, é sempre harmonizar. E essas forças da natureza, as forças que estão associadas ao mundo material, como a gravitação universal, né? Elas não têm rótulo, elas têm uma lógica que, por exemplo, Newton trouxe quando disse que a gravitação universal ela é diretamente proporcional às massas, inversamente proporcional ao quadrado das distâncias entre os corpos. A espiritualidade também tem suas leis, só que elas não são leis lineares e não são leis compartimentalizadas e dissociadas do real. Elas são leis que permeiam o mundo real na mais perfeita lógica, só demanda estudo, investigação. Quando os estudiosos, por exemplo, para finalizar minha resposta, foram investigar o espermatozoide, por exemplo, eu acho que foi Anthony van Leeuwenhoek, um holandês que desenvolveu lentes, e o indivíduo ele foi mostrar que o espermatozoide era responsável pela reprodução humana. Muitos pesquisadores com vieses e com ideias preconcebidas não quiseram nem olhar o microscópio. Então, da mesma forma que o dogmatismo religioso, a ciência não pode ter dogmatismo. Ela precisa ter investigação, base, fundamentação para o desenvolvimento do bem-estar do nosso planeta. Perfeito, professor. Mais uma pergunta aqui. É do Eduardo Borchio, acho que é assim que se pronuncia. Como o senhor vê o papel da espiritualidade na manutenção do equilíbrio emocional e da motivação dos estudantes em meio às pressões acadêmicas? Excelente pergunta. É fundamental, obrigado, Eduardo. Olha, não só a espiritualidade, sabe? Os avanços da psicologia, porque a psicologia está muito atrelada à espiritualidade, como disse Jung, os fenômenos psíquicos espirituais são fundamentos da psicologia. A gente precisa voltar à psicologia com a alma, né, para compreender que essas duas faces ajudam muito a promoção do bem-estar. Imagina o seguinte, um professor que entra em sala de aula e olha o indivíduo como matéria ou algo que pode ser descartável. A gente vai para o mundo médico, por exemplo, também, mesmo fazendo um paralelismo, a espiritualidade é um promotor da compaixão humana, para nós compreendermos aquilo que nós realmente somos, né? Para aumentar a nossa compaixão, aumentar a forma como a gente olha o outro e a forma como nós olhamos para nós mesmos. Da mesma forma que a autoestima é um campo vastamente estudado pela psicologia, porque ela faz-nos valorizar as nossas conquistas acadêmicas, por exemplo. É importante a gente olhar a espiritualidade como um promotor da transcendência dos nossos limites e rótulos. Olhar, por exemplo, independente de cor, de pele, de gênero, a gente respeitar o ser humano não por aquilo que ele mostra, tem do ponto de vista material, corpóreo ou social ou financeiro, mas olhar o ser humano integral, né? Um ser humano em respeito aos indivíduos
em sua total heterogeneidade e diversidade. A espiritualidade é fundamental para isso, para a gente valorizar o ser humano pelo ser humano, né? Seja uma pessoa de rua, seja um acadêmico muito avançado, seja quem for, o ser humano, assim como os animais, as plantas, a natureza, são dignos de respeito, né? E a gente tem desrespeitado tanto as pessoas, os animais, a nossa natureza, né? Tanta devastação. Então é fundamental trazer a espiritualidade para nortear a humanidade e nos ajudar junto com as demais áreas da ciência. O quanto essa conexão é importante, né, professor, no sentido da gente, né, compreender essa amplitude dessas relações para que a gente alcance cada vez mais um bem-estar de modo, né, amplo e principalmente nas questões relacionadas à saúde mental, como o senhor bem disse no início da palestra, né, estão tão complexas, né, cada vez mais complexo o sofrimento psíquico humano, né. Muito bom, isso mesmo, Renata, excelente. Muito bem. Uma pergunta maravilhosa do Carlos, né? Sim, o Rick Garcia Bastos está perguntando aqui, professor, estudos de neuroimagem com médiums de incorporação, como os realizados pelo Dr. Júlio Pérez e Andrew Nelberg, mostram que médiums experientes apresentam menor atividade em áreas de controle frontal durante o transe, sugerindo que a experiência é real. Como praticante, observo que o transe exige um refinamento, um aprendizado corporal e psíquico ao longo do tempo. Como a ciência acadêmica enxerga hoje esse saber do corpo e a plasticidade cerebral decorrente da prática mediúnica? Excelente, Rick. Pergunta maravilhosa. É essa integração, né? Quando um fenômeno psíquico acontece, né? Ele não acontece fora da dimensão material ou sem interagir com a dimensão material. Ele mexe com regiões cerebrais, tem vários estudos das regiões temporoparentais e outras áreas do cérebro, mas existem também impactos na saúde física do indivíduo. Então, a ciência vê sistemicamente, a ciência tem avançado nesse sentido e inclui essa interação. Inclusive, para você que gosta de estudar a mediunidade, tem estudos triplos cegos com a mediunidade, mostrando experimentador, os sitters, que eles chamam as pessoas que vêm vivenciar a experiência, e o nome das pessoas que já faleceram. Tem estudos triplos cegos mostrando que, pelo menos, boa parte das recepções dos recebimentos espirituais condizem com a realidade e trazendo uma base real para esses fenômenos espirituais através da mediunidade. Então, obrigado, viu, Rick? Excelente. Espero que os estudos da ciência ajudem a nortear você na sua prática. Rick é nosso aluno aqui da psicologia. Oh, que legal! Mais uma pergunta aqui do Herberson. A espiritualidade move o mundo? Em qualquer lugar, o ser humano é ligado ao espiritual, né? Na verdade, ele está concluindo, colocando umas reticências aqui. Em qualquer lugar, o ser humano é ligado ao espiritual. Olha, excelente pergunta, Carlos. Aqui a sua pergunta nos introduz numa outra área da ciência e da psicologia, que é a psicologia motivacional, né? Eu gostaria de evocar a figura de Abraham Maslow, que no ano de 1943, ele publica no jornal de psicossomática, ele publica a teoria da motivação humana, né? Então, ele, um dos pais da psicologia humanista, ele mostra que o ser humano tem várias motivações, né? Então, a gente não pode ignorar a matéria também, né? A necessidade. Imagina se a gente estivesse aqui no Congresso, a fome está chegando aí, está todo mundo saindo para a hora do almoço, quer sair para a hora do almoço. Chega uma hora que, por mais que eu falasse de espiritualidade, a gente tivesse experiências espirituais, a fome batesse, o estômago ficasse completamente vazio, a gente ia ter dificuldade, né? Se tivesse com sono excessivo também, se tivesse com distúrbios, as questões amorosas, os aspectos físicos do indivíduo, as relações sexuais amorosas, tudo isso precisa ser considerado, né? Ele coloca na sua pirâmide como a base da vida, mas como parte da motivação. Tem outras camadas que vão surgindo, como segurança também é importante. O indivíduo precisa de segurança financeira, social, contra a criminalidade.
isso são dos fatores promotores da ansiedade, mas ele coloca o amor, o auto-amor, a autorrealização, a conexão consigo, e nesse instante, a espiritualidade, então, fica como um núcleo, um desses hubs promotores da motivação. Mas ela não é a única motivação. Ela precisa, a gente precisa de racionalidade e discernimento para entender cientificamente que a espiritualidade é um dos componentes promotores da motivação, porém, ela precisa ser levada com muita racionalidade, com cuidados importantes nesse contexto, para que ela não se transforme numa espiritualidade tóxica ou numa espiritualidade, no bypass espiritual, que a gente chama, que é quando a gente ignora as emoções humanas e a gente promove, por exemplo, indivíduos que não podem sentir tristeza ou raiva porque espiritualmente não é correto. Pelo contrário, o indivíduo em luto, em perda, ele precisa sentir as emoções para ele depois, mais na frente, não ter mais depressão por não expressar suas emoções. A gente precisa humanizar o ser humano, e a espiritualidade é um desses aspectos, conectando o ser humano à sua essência físico-material, nessa dualidade entrelaçada, tá bom? Professor, muito obrigada. Assim, é um momento muito rico para a gente poder ouvir, né, essas conexões, essas falas, né? É importantíssimo colocar esse ponto, né, de que não só essa toxicidade aí, no sentido também das pessoas se abrirem para ajuda, né, quando necessário. Então, todos os aspectos precisam ser levados em consideração. Muito importante mesmo. A gente quer agradecer imensamente a sua participação nessa manhã conosco, que tenhamos, né, novas oportunidades de tê-lo aqui novamente falando para nós. Foi um prazer muito grande, professor. Obrigada. Eu que agradeço imensamente. Viu? Me permita só fazer um rápido adendo. Ser espiritualizado não significa dizer que o indivíduo realmente é bom, porque eu conheço várias pessoas que dizem ateístas, não querem saber de espiritualidade, são grandes seres humanos. Então é importante a gente também, no âmbito da espiritualidade, não criar rótulos nem preconceitos. Então, obrigado, Renata, obrigado a todos. Espero estar com vocês em várias jornadas aí. Foi um prazer imensamente. Viu? Muito obrigado. Obrigado ao Sérgio, Guilherme, a você aí, a todos que promoveram esse evento. Perfeito. Pessoal, que maravilha a gente poder ter, né, ouvido essas pessoas maravilhosas contribuírem com o nosso conhecimento, né, falar um pouco da produção da ciência, isso, né, não tem preço. Quero agradecer imensamente a todos os estudantes, todos que estiveram aqui conosco, que participaram, trouxeram suas dúvidas, suas perguntas, né, vários cursos. Esse é o propósito, né, o propósito da gente estar aqui